Uma inovação no sistema tributário permite que milhões de brasileiros formalizem seus negócios. Com a empresa regularizada, muitos benefícios e vantagens podem ser alcançados, como a garantia da aposentadoria e de uma melhor organização empresarial. Para falar sobre o empreendedor individual, eu converso hoje com Leandro Kossalter. Ele é consultor tributário e sócio da Macro Auditoria e Consultoria, para tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Leandro, muito obrigada pela sua presença. Para começar, então, o nosso bate-papo, explica para nós o que é o empreendedor individual. O empreendedor individual foi uma modalidade criada para suprir a necessidade daqueles profissionais que trabalhavam na informalidade. Pequenos profissionais, pequenos prestadores de serviços, vendedores ambulantes. Então criou-se o empreendedor individual para poder suprir a necessidade e trazer todos esses profissionais para a formalidade, né? Para a luz do poder ter uma aposentadoria, contar tempos de aposentadoria e tudo mais, e deixar de ter o trabalho informal. Essa criação que foi feita direto para esse tipo de profissional. Dá um exemplo desses profissionais que agora têm a oportunidade de se regularizar. Acho que assim, o maior exemplo seria o vendedor ambulante, né, que antigamente trabalhava na informalidade. Com isso, são empresas com faturamento limitado, né, para poder estar dentro do empreendedor individual. Então, mais para esse ramo de atividade, que foi uma mudança direta na lei de pequena empresa, lei de microempresa e pequeno porte, foi uma mudança direta, que incluiu esse novo tipo de atividade dentro do Código Civil. Então essa lei foi a lei da... Tem uma lei de microempresa e empresa de pequeno porte, foi feita uma pequena alteração nessa lei, onde criou essa nova opção, né, que é um empreendedor individual, e instituiu isso também dentro do Código Civil. Tá. Agora, o empreendedor individual pode trabalhar em casa? Pode, ele tem que tomar cuidado apenas o quê? Se a atividade que ele vai desenvolver é uma atividade que ela é permitida para a prefeitura. Né, porque é dividido por zoneamento. Então tem algumas atividades que elas não podem ser desenvolvidas em alguma parte da cidade. Por exemplo, como tem um bairro residencial, eu não posso, de repente, abrir uma empresa ali ou mexer com produto químico. Então você tem uma área de zoneamento que é determinada pela prefeitura. Se você estiver de acordo com a área de zoneamento, você pode trabalhar, ter a empresa instituída dentro da sua residência. Desde que a sua casa esteja nesse lugar permitido para esse tipo de negócio. Você falou que tem uma limitação aí da receita, né? Qual é? Isso, tem uma limitação de receita de R$36 mil ano. Tá? Tem um projeto até para aumentar isso para R$60 mil ano. Tá? Mas o limite de faturamento é R$36 mil por ano. Tá, e agora se a pessoa estiver enquadrada nessa lei do empreendedor individual e estourar essa cota aí dos R$36 mil por ano? Então, você tem o R$36 mil, se você estourar e não ultrapassar 47.200, se não me engano, se ultrapassar esse valor, a diferença entre os 36 mil e os 47, você vai fazer o quê? Refazer um recolhimento complementar no mês de janeiro. Né? Se ultrapassar esse valor de 47 mil, você vai ter o quê? Um complemento também, só que aí a carga tributária ela diferencia. Você entra numa carga tributária que pode variar de 4,5% a quase 11%, 12%, de acordo com o ramo de atividade. Então aí você vai ter um estouro realmente a ser recolhido. Tá. Pode prestar serviço para outras empresas? Pode prestar serviço para outra empresa, só tem que tomar cuidado com um pequeno detalhe. O empreendedor individual, ele pode prestar serviço para várias empresas. O que não pode acontecer é o seguinte, é criar o vínculo de empregado. O que seria esse vínculo de empregado? Eu sou um empreendedor individual e presto serviço para uma única empresa. Você cai todo aquele critério seguinte, se você está prestando serviço para uma única empresa, então você não precisa ser um empreendedor individual, você pode ser um funcionário registrado nos modos de CLT, né, com todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia e tudo mais, porque aí não precisa ser um empreendedor individual. Isso é justamente para blindar, que às vezes pode ter o seguinte, cria-se um empreendedor individual, para a empresa, no caso do contratante, é muito mais barato, porque não tem todos os reflexos trabalhistas sobre o que está pagando para a pessoa, então seria muito mais barato do que ter um funcionário CLT. Então, mas se ele está prestando só para aquela empresa, não tem por que ser empresa individual, pode ser um funcionário. Então, emite nota. Emite nota. Mas não pode trabalhar para uma única empresa. Não pode ter essa exclusividade. Não pode ter exclusividade e tem todos aqueles critérios, que é exclusividade, subordinação, e todos os critérios que caracterizam um vínculo trabalhista. Agora, um empreendedor individual